Se você acha que a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo não vai impactar seu bolso, talvez você esteja enganado. O que está acontecendo entre o Irã, Israel e os Estados Unidos pode impactar desde o preço da gasolina até mesmo os seus investimentos. Mas olha só, eu não estou aqui para fazer mais um vídeo de notícia igual a gente encontra por aí, mas sim para fazer uma análise de todo esse cenário que está acontecendo e com isso tomar a melhor decisão para o nosso investimento que iremos fazer no dia de hoje. Como a maioria de vocês devem ter visto nos noticiários recentemente, existe uma tensão no Oriente Médio entre Israel e Irã. Ambos vêm se atacando e agora os Estados Unidos resolveu apoiar Israel atacando o Irã. Esses ataques e essa guerra impulsionam algo maior, justamente porque a gente não está falando sobre os danos pós-guerras desses países, mas sim de um problema global, que seria o ataque às commodities energéticas. Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar o que está acontecendo mundo afora aí e como isso impacta diretamente na carteira do investidor. Além disso, vou te explicar também o porquê que aquela região é uma região muito importante quando a gente fala de energia. Notícias como essas cada vez se tornaram mais comuns. Olha lá, ataques se espalham pelo Oriente Médio, o quinto dia da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel. A diplomacia, a inflação. Como o conflito militar no Irã pode impactar o Brasil. Irã pode não superar Estados Unidos em durabilidade do conflito. Olha só, o petróleo ele é basicamente o sangue da economia global. Tudo isso porque ele movimenta a indústria, transporte, navio, avião, tudo aquilo que a gente consome depende de petróleo. Então, se a gente tem um problema com o petróleo, a gente tem problemas em diversos outros setores do mundo. Olha só, existe aqui o Estreito de Hormuz, que é justamente esse pedacinho aqui que tem exatos 34 quilômetros. É daqui que sai todo o petróleo que abastece a maior parte do mundo. O Irã, com seu grande poder, simplesmente fechou esse Estreito de Hormuz, anunciando que quem tentasse tirar petróleo por ali seria bombardeado. Assim, bombardeou alguns navios, gerando aquele caos e aquele medo. Além disso, o Irã também atacou diversos países que exportam petróleo, justamente para intimidar todos eles. Com isso, gerando esse risco na região, o que lembra você quando você ouve a palavra risco? Quando a gente tem risco, o que sobe? Os preços. Então, com o risco mais alto, os preços das coisas também subiram. E uma dessas coisas foi justamente o petróleo. Olha só, para vocês conseguirem ter uma noção da quantidade de barcos que poderiam estar saindo com o petróleo para abastecer o restante do mundo, que está sendo impedido justamente de passar aqui. É um grande problema para a economia global. Olha lá, com toda essa notícia, olha para onde foi o preço do barril de petróleo, 82,58, hoje tendo uma alta de 1,45. Agora a parte que nos interessa, a parte que bate na conta do investidor, o que o mercado faz, como o mercado se comporta quando existe um risco global aí na frente. Basicamente, os investidores fazem algumas movimentações. Uma delas é se livrar de todo o ativo de risco possível. Então ele vai se livrar de algumas ações, vai se livrar de algumas empresas endividadas, vai se livrar de criptomoeda que não tem fundamento de proteção de capital diante a uma guerra. Não é que ficou ruim, peraí, então ele se livrou daquela empresa, significa que essa empresa não tá boa. Não, muito pelo contrário. Ele só fez isso porque foi uma empresa que ele não confiava tanto, que a empresa não tinha uma confiança no mercado, então o investidor prefere se livrar desse risco da carteira dele, justamente nesse cenário que a gente está vivendo. Olha só, venda de ativo de risco. Guerra no Oriente Médio aumenta a busca de investidor por ativos seguros. Então sim, o investidor ele vai buscar se livrar dos ativos de risco e manter somente ativos seguros na sua carteira para proteger o seu patrimônio. Além disso, o mercado ele já se antecipa elevando o preço do barril do petróleo. Não porque o petróleo está faltando, porque o Irã está atacando lá outros países e evitando assim a exportação do petróleo, mas sim porque o mercado já se antecipou somente por conta desse risco global. Com o petróleo se elevando, ele vai naturalmente aumentar o preço do combustível. Sendo assim, o preço do transporte fica mais caro. E quando o transporte fica mais caro, o que acontece?
tudo fica mais caro. Sendo assim, a gente vai ter uma inflação. É por isso que o preço da gasolina é uma das coisas mais delicadas que a gente tem para lidar, justamente porque todo o transporte depende ali de gasolina, a não ser, claro, carros elétricos, mas a gente está falando de transportes de rodovia, em caminhões, navios, tudo isso aí, tudo que traz de um canto do mundo para outro canto do mundo depende ali de combustível. E quando isso fica mais caro, é repassado esse aumento para o preço dos produtos e serviços. Outro comportamento do mercado é justamente o dinheiro mudar de posição. Então, o dinheiro que estava ali em ativos de riscos vai buscar sim ir para novos lugares e buscar uma proteção, como o euro, o dólar, o ouro. Tudo isso a gente tem sim uma proteção maior por se tratar de moedas mais valorizadas no mundo. Então, olha só, a gente está vendo aqui o ouro a 5.183,44 com uma alta de 0,95 hoje. Então a gente vê a busca do investidor por ativos seguros, por ativos que vá proteger o seu patrimônio diante dessa crise, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje é o 5º dia de guerra, no dia que eu gravo esse vídeo, mas quem sabe aí essa guerra não vai durar meses ou até mesmo anos, igual outras guerras que a gente já passou. Eu quero que não dure, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Uma coisa é certa, quem se beneficia com o risco global é os Estados Unidos, justamente por eles ter a moeda mais forte do mundo. Então, quando as coisas apertam, todo mundo olha para o dólar e vai diante ao dólar. Muitas pessoas também olham para o ouro, olham para o euro, mas o dólar sempre vai estar ali como queridinho, como favorito número 1. Agora, uma coisa que é de certa forma até chata é essa volatilidade que acontece também no mercado diante a esse risco global. Sai uma notícia ruim, o mercado cai. Sai uma notícia boa, o mercado sobe. E a gente fica meio barata tonta, sem saber para onde ir ou o que fazer. Porque uma hora é isso, outra hora é aquilo. A uma hora anunciam uma coisa e o mercado se comporta de um jeito. Outra hora anunciam de outra coisa e o mercado se comporta de outro jeito. Tudo bem, é renda variável, a gente já está acostumado com esse sobe e desce. Mas isso se intensifica cada vez mais e a gente fica um pouco perdido, principalmente na hora de tomar uma decisão de um investimento, de uma compra ou de uma venda. Olha só, nos últimos 5 dias, desde o início da guerra, a gente vê o dólar ali se beneficiando frente ao real. Então a gente consegue ver que sim, o dólar teve uma alta, agora há pouco teve sim uma baixa aqui, mas eu não duvido nada que logo ele começa a subir novamente. Claro que a gente está falando aqui somente de 5 dias, mas desde que a guerra começou, a gente consegue ver que o dólar se beneficiou. Mas agora, e o resto do mundo? Como que fica, hein? Como que fica o nosso Brasilzão aqui? Como que fica a China? A China, uma grande produtora mundial. Como que fica o cenário de ambos os países ali? Olha só, a China, como todo mundo sabe, é uma grande potência mundial e ela é uma das maiores importadoras de petróleo do mundo, justamente pela sua grandiosidade que é. Se o petróleo sobe, o custo dela sobe. E se o custo dela sobe, a produção dela vai subir também, impactando assim diante ao mundo inteiro. Não existe esse negócio de guerra isolada. Se há uma guerra que tem um risco global, ela vai se estender ao mundo todo, porque a China é uma grande importadora de petróleo, porém ela é uma grande exportadora de produtos em geral. Agora, quando a gente fala do Brasil, olha só, taxa de juros no Brasil, guerra no Oriente Médio, pressiona dólar, petróleo e pode limitar intensidade e duração dos cortes na taxa de juros do Brasil. Nós estávamos beirando cortes na taxa de juros do Brasil que provavelmente viriam a acontecer agora no mês de março. Mas com todo esse cenário, olha só, com o petróleo subindo, o combustível subindo, o transporte subindo, a gente tende a ter sim inflação. Agora me fala, como é que o Banco Central vai cortar a taxa de juros com uma inflação subindo? Não vai. Justamente porque a inflação estava se controlando, iria haver essa possibilidade no começo do corte de juros. Atualmente a gente está com juros muito altos, de 15% ao ano. Agora com toda essa bomba estourando aí, você acha mesmo que o Banco Central vai olhar para o Brasil e vai falar, opa, vamos cortar os juros, principalmente no meio da guerra? Muito provavelmente, se esse corte existir, ele vai ser adiado aí para os próximos meses e sabe-se lá
quando isso vai acontecer. Voltando a falar da China, que é uma das mais afetadas nesse risco global. Olha só, as refinarias de petróleo da China provavelmente não terão dificuldades em superar as perturbações no curto prazo, causadas pelo conflito com o Irã, graças a recentes embarcações, recordes de petróleo bruto iraniano e russo e ao armazenamento agressivo do governo. Isso acontece justamente porque recentemente a China começou a armazenar muito petróleo. Antes dessa guerra estourar, a China já estava armazenando muito petróleo. Olha só, a partir de 2022 aqui, a China começou a aumentar o seu estoque de petróleo. Então ela tinha ali 14 milhões de barris em 2022, já em 2023 27 milhões, em 2024 ela foi para 56 milhões e agora 2025, 54 milhões. Então a China não foi nada besta nessa jogada, já se antecipando. Olha só, o grande objetivo dos Estados Unidos nessa guerra não é apoiar Israel ou ir contra o Irã, mas sim enfraquecer a China. E o meio que os Estados Unidos utilizou para fazer isso é atacando o Irã. Mas a China, que não é besta nem nada, se antecipou armazenando o máximo de petróleo possível. Então vamos lá, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais do cenário global, vamos olhar agora para nossa carteira, ver o cenário atual dela, fazendo um giro rápido nela ali, para a gente decidir quais serão os movimentos que a gente vai fazer no vídeo de hoje, onde a gente vai investir todo o dinheiro que a gente vai investir no vídeo de hoje. Começando aqui pelas ações brasileiras, nós temos 34%, agora em renda fixa 30%, fundos imobiliários 17%, ETFs americanos 11%, BDRs, que são as famosas ações escolhidas a dedos, 3% e criptomoeda 3%. A gente consegue ver que a maior parte do patrimônio está alocado em real, mas temos diversificações também aqui no exterior, com ativos no exterior. Olhando aqui para as ações brasileiras da minha carteira, a gente sabe que o PL da Bolsa Brasileira está muito alto, a gente bateu recentemente máximas históricas da Bolsa, então a gente sabe que não tem muita oportunidade, mas mesmo assim eu quero comprar algumas ações brasileiras aqui na minha carteira. A primeira ação que eu vou comprar aqui hoje vai ser a Klabin, justamente porque se a gente olhar aqui em termos de variação, ela é a mais próxima de zero dentre todos os ativos, todas as ações aqui da carteira. Então assim, além disso a gente tem o preço atual colado com o preço médio. Então eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente conseguir descolar o preço deles, justamente porque a gente não tem muita oportunidade aqui no Brasil, então são poucas as ações que a gente vai mexer. Além disso, vou comprar um pouquinho de TASA 4 e TASA 3 para a gente suspender um pouquinho essa variação negativa e também puxar um pouco do nosso preço médio para baixo. É muito importante isso. A gente está aí no momento que a Taurus está se recuperando. A gente teve em cenários muito piores aí na carteira. Para quem lembra, para quem é inscrito antigo do canal, sabe que a gente estava falando aí de variações de quase 40% negativa. E hoje a gente está falando aí de mais ou menos 20%, 18% de variação negativa. Então eu acho que é uma boa oportunidade para a gente colocar ainda mais dinheiro agora para diminuir esse preço médio e aumentar a variação negativa. Renda fixa eu não vou colocar nada, justamente porque a gente tá com os cofres bem cheios, bem gordinho, reserva de emergência e reserva de oportunidades estão ok, então eu não vou mexer em renda fixa, tá? Falando em fundos imobiliários, eu não vou comprar também nenhum fundo imobiliário. Eu até pensei em comprar MXRF11, mas recentemente a gente também investiu pesado nos fundos imobiliários, que foi no MXRF11, e além disso o PVP dele tá 1,03 e ele é um fundo de papel. Então dessa vez eu opto por não comprar nenhum fundo imobiliário. Se a gente olhar para o CPTS11 e o HGLG11, eles também estão performando muito bem, então eu não vou mexer agora em fundos imobiliários. Criptomoedas, a mesma coisa. Gente, eu queria comprar um pouquinho mais de cripto, mas eu também não vou comprar criptomoedas dessa vez. Compramos também no investimento do mês passado, mas desse mês eu não vou comprar criptomoeda, mas eu fiquei coçando para comprar criptomoeda, se bem que agora o Bitcoin ali começou a subir um pouquinho novamente, então eu acho que a gente conseguiu comprar ele bem abaixo ali e agora ele está se recuperando. Não sei se seria uma boa oportunidade de comprar agora, mas é melhor comprar agora do que comprar com 100 mil dólares de novo, né? Então olha só, onde a gente vai investir? Nós iremos investir também em BDRs. A gente vai investir na ação da Nvidia. A gente consegue ver aqui que ela tá com uma variação negativa. A Nvidia é aquela coisa, uma hora ela tá ali, outra hora ela tá um pouco mais abaixo.
O roxo 34 eu não vou mexer, gente. Essa maravilha aqui, né, a gente não precisa nem mexer. Tá aqui, tá performando. O Nubank entregou melhores resultados do que muitos bancões aí. Então, assim, o Nubank tá surfando uma ótima onda. Vamos deixar ele surfar essa onda, porque eu acho que não compensa colocar dinheiro agora no Nubank. Eu já coloquei lá atrás, então não vou colocar agora, tá? A gente vai colocar na Nvidia. ETFs também eu não vou colocar. Gente, há um tempo que eu não tô comprando ETF, justamente porque eu tenho uma boa parte do meu patrimônio destinado a ele. E também os ETFs eu tô colocando como muito caro, tá? Eu tô achando os ETFs agora muito caro, então eu não vou colocar dinheiro em ETF. Tô comprando as ações ali à parte, as stocks, né? As BDRs, que são as ações escolhidas a dedos. Então eu tô comprando elas ali. Tô aumentando meu patrimônio também em dólar, mas deixando um pouquinho o ETF de lado ali. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai investir R$ 500, então eu vou dividir ele da seguinte forma: R$ 300 vão para BDRs, o restante dos 200 a gente vai dividir da seguinte forma: R$ 50 vai para a Klabin e o restante eu vou dividir entre a TASA 3 e a TASA 4. Simples, sem erro, sem enrolação. Vou investir aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa carteira. Pronto, pessoal, investimento realizado, consegui fazer todos os meus investimentos e cadastrar eles certinho. A gente só teve um pequeno probleminha aqui na visualização dessa atualização da carteira. A gente consegue ver que o patrimônio ainda está com o valor que a gente investiu anteriormente, de 25.406. A gente não consegue nem ver aqui as ações que a gente investiu. Então, tanto da Petra quanto a Klabin não aparecem aqui. É alguma oscilação aí na plataforma. Logo, logo aparece e eu trago aqui atualizado para vocês. BDRs também sumiu aqui o NVDC 34. Não tem problema, o investimento foi realizado. Vou mostrar até para vocês aqui na aba de lançamentos que eles estão cadastrados aqui, ó. NVDC, data de compra dia 5, R$ 300. A TASA 75,53, data de lançamento dia 5. Klabin, R$ 48, data de lançamento dia 5. E a TASA 4 a gente tem R$ 70,20, data do lançamento dia 5 do 3. A partir daqui já é investimento do mês passado. Então assim, foi tudo cadastrado. Vou atualizar aqui a página novamente para ver se muda, mas não mudou. Mas e aí? O que você achou dessa análise global que a gente fez e dos ativos que eu escolhi investir no vídeo de hoje na minha carteira? Comenta aqui abaixo como que você está se sentindo, como que está posicionada a sua carteira, se ela está preparada para esse risco global que a gente está correndo ou se você tem que rever ela agora a partir de assistir esse vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você é notificado. E até a próxima.